Bem-vindo, meu nome é Thiago Teosófilos e nesse vídeo eu irei continuar a minissérie de 3 episódios mostrando como prototipar uma porta abrindo sem sair de dentro da Unreal 4. Se você está gostando dessa minissérie, por favor clique em gostei para me informar que esse tipo de conteúdo está sendo apreciado. Espero que goste desse vídeo. Parte 2, Animando a porta. No último vídeo, nós criamos a blueprint que representaria a nossa porta. Se eu der play aqui e entrar no meu jogo, eu consigo ver que eu também posicionei a porta no meu mapa e adicionei um modelo de uma casa e posicionei a porta na área que faz sentido para uma porta estar posicionada, para termos uma referência de como a porta ficaria. Agora, nesse vídeo, eu vou começar a fazer as animações. A princípio, a primeira parte que eu tenho que entender para eu poder animar essa porta é entender qual é o movimento que ela vai ter que fazer para ela abrir com uma animação. Se eu olhar para a minha porta aqui, eu vou reparar que ela está virada para o meu eixo aqui. X, o vermelho, que é o X, está como horizontal, e o Y, que é o verde, está como frontal. Se eu quisesse fazer essa porta abrir nessa direção aqui, é muito simples. Basta eu mudar para a ferramenta de rotação e pegar aqui o eixo, o azul de rotação, que seria o Z, e rotacionar, seja para frente ou para trás, que eu vou conseguir fazer essa porta abrir. Só tem um pequeno porém. Se a gente reparar aqui, a porta está abrindo baseado no centro dela. O ponto de referência dela, o ponto de marcação aqui, está baseado no centro. Então, quando a gente faz essa rotação, a porta rotaciona pelo centro dela. O que, se nós estivéssemos fazendo talvez uma porta de um bar, de um cenário de Velho Oeste, Faroeste, talvez fizesse bastante sentido. Mas nesse caso aqui, nós estamos fazendo uma porta, seria uma porta normal, digamos assim, de uma casa. Então, o ponto de rotação dele não deveria ser no meio. O ponto de rotação dele deveria ser aqui no canto, que ele faria um movimento de rotação que faz sentido para o nosso caso. Deixa eu voltar aqui a porta para a posição original dela. Está aqui em 0 a rotação. Então, no caso, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, agora que eu já entendi o movimento que a porta deveria estar fazendo, eu vou ter que modificar essa posição de onde ela começa a rotação para ficar no meu canto, ao invés de ser no centro dela. Ok, mas como é que eu faço essa mudança? Muito simples. Basta eu vir aqui na blueprint da porta, vou lá na minha viewport. Se eu olhar aqui dentro, selecionando o corpo da minha porta, eu consigo fazer exatamente o mesmo movimento usando os eixos aqui no painel de detalhes no grupo de Transform. Nesse caso aqui, o que a gente estava usando era o azul, que é o Z. Ele faz o mesmo movimento de rotação. Com esse asset da porta selecionado, na verdade, o ponto dela de rotação está até aqui no meio, o que não é o ideal, né? No caso, eu quero ele no canto. Então, como é que eu vou fazer essa mudança? Primeiro, eu vou renomear aqui os meus modelos, ou melhor, os meus cubos, para eu ter certeza de qual cubo pertence a qual pedaço da minha porta. Nesse caso aqui, o que eu estou selecionado é o corpo da porta e o segundo cubo é a minha maçaneta, é a representação da maçaneta. Uma outra coisa que eu posso fazer também para facilitar esse processo aqui é que se eu reparar, quando eu movo o meu corpo da porta, ele move só o corpo, a maçaneta fica separada. Então, se eu selecionar a maçaneta e arrastar ela para cima do cubo que representa o corpo da porta, eu consigo reparar que agora existe um agrupamento aqui, ele tem um sistema de parentesco, onde a maçaneta agora está dentro do corpo da porta, e se eu selecionar o corpo da porta e mover, eu consigo mover a maçaneta junto automaticamente, sem ter que me preocupar muito com a movimentação dos dois ao mesmo tempo. Por que eu fiz isso? Porque o jeito que eu tenho aqui para trocar esse posicionamento do ponto vai ser usando esse sistema de parente também.
só que com um outro componente. Primeiro eu vou selecionar aqui a base dessa blueprint, garantindo que eu não estou selecionando a porta, garantindo que eu estou selecionando aqui a base. E eu vou adicionar esse componente chamado Scene Component. É um componente de cena, traduzindo para o português. Como vocês podem ver, ele não está dentro do grupo do corpo da porta. Ele está aqui embaixo, verticalmente falando, ele está embaixo do corpo da porta. E se eu selecionar ele, eu vou reparar que o ponto de marcação dele está lá embaixo, no centro, que é exatamente onde começa a blueprint. Como é que eu faço, então, para eu poder, primeiro, usar esse ponto como sendo a rotação da porta, né, ao invés de ser aqui no centro, e segundo, para eu posicionar ele no canto? Então, é muito simples. Basta com o Scene Component selecionado, eu arrastar ele aqui para o canto, que é a posição que eu quero em relação à porta. Está ali no cantinho, que é o ponto que eu quero. E depois, basta eu selecionar aqui o cubo que representa o corpo da porta e arrastar ele para dentro desse Scene Component. Agora, existe uma terceira categoria aqui de parentesco, né? Eu tenho o Scene Component, dentro dele eu tenho o corpo da porta, esse cubo, e dentro do corpo da porta eu tenho o cubo que representa a maçaneta. Se eu selecionar agora o Scene Component, eu vou reparar que ele está ali no meu cantinho da porta. Foi onde nós deixamos ele. Só que existe um grande porém. Se eu for rotacionar o meu corpo da porta, ele vai continuar exatamente do mesmo jeito, rotacionando ele baseado no centro. Deixa eu voltar aqui para exemplo. Só que, se eu selecionar o Scene Component na hora de rotacionar, olha a diferença. Agora, a porta está sendo rotacionada baseado no ponto de marcação que é o Scene Component, que está ali no cantinho da porta. Por que isso está acontecendo? Porque quando eu rotaciono o parente, que no caso aqui é o Scene Component, todos os componentes que estão dentro dele, como no caso aqui o corpo da porta e a maçaneta, estão sendo rotacionados juntos. Ele está criando um sistema de parentesco que ele basicamente faz todos os assets que estão como dentro de outros assets terem uma base de rotação equivalente à rotação do asset que ele está em cima, né? Do componente que ele está em cima. Então, no caso aqui, quando eu rotaciono esse Scene Component, todos os componentes que estão dentro dele, que no caso aqui é o corpo da porta, eles estão rotacionando junto. Então, essa base de rotação do Scene Component está sendo passada para o corpo da porta. E a mesma coisa acontece aqui com a maçaneta. A base de rotação do corpo da porta está passando para a maçaneta, o que faz com que a rotação do Scene Component passe junto também para a maçaneta. Como consequência, se eu rotacionar essa componente aqui, que é o Scene Component, eu consigo ter a minha porta rotacionando com a posição correta para esse tipo de porta que nós estamos querendo fazer. A porta que abre como uma porta contemporânea. Se eu deixar ela totalmente aberta, que seria um ângulo mais ou menos de 90 graus, eu consigo ter uma representação de como ela estaria sendo aberta. Deixa eu voltar aqui para o zero. Beleza. Então eu tenho aqui agora a ideia de como é que eu faço essa rotação. Mas como é que eu iria fazer isso pelo código? Muito simples. Se eu vier aqui no Event Graph, para poder só testar esse momento, se eu vier aqui no Event Graph e eu, no Begin Play, que é onde começa o asset, né? Começa a execução de código. Ou seja, no momento que essa blueprint for criada dentro do mundo, a primeira linha de código que ela vai ler vai ser esse Begin Play aqui. Se eu chegar nele e puxar um node que me permite rotacionar essa porta, me permite rotacionar o componente que eu quero, lembrando que eu não quero rotacionar o corpo da porta, eu quero rotacionar o Scene Component. Então, com o Scene Component selecionado, se eu clicar aqui com o botão direito no meu Event Graph e eu digitar rotação, por exemplo, rotation aqui em inglês, eu já tenho um monte de eventos que me permitem mexer com a rotação do meu componente. No caso, como existe uma
quantidade gigantesca de componentes, ou melhor, de nodes, que me permitem mexer com a rotação, nesse caso aqui eu vou ter que ser um pouco mais específico. A princípio, eu sei que o node que me permite fazer isso é esse daqui, ó, Set Relative Rotation. Mas, se eu quisesse achar ele mais facilmente aqui na lista, basta eu digitar o texto mais completo do nome dele, né? Set Relative Rotation. Se vocês repararem, esse node de Relative Rotation, por eu já estar com o Cine Component selecionado, aqui em cima ele já está destacando o que tem o Cine Component como referência. Se eu olhar aqui embaixo, onde ele me mostra várias opções, além do Rotation do Cine Component, eu tenho também para a maçaneta, tenho para o Default Cine Root e tenho também para o corpo da porta. Então tomem cuidado na hora de selecionar isso, que vocês podem acabar selecionando o componente diferente do Cine Component. O que vai permitir a rotação acontecer do jeito que nós queremos é o componente do Cine, é o componente de cena, né? Chamado Cine Component. Então, deixa eu selecionar ele aqui. Se vocês repararem até, possuem dois. Um deles, além da rotação relativa, ele também tem a localização relativa. Nesse caso, eu conseguiria usar qualquer um dos dois. Só que eu não preciso modificar a localização sem necessidade, né? Então eu vou colocar diretamente o Set Relative Rotation. Vocês podem ver que ele tem aqui já a referência conectada, referência do Cine Component, e eu posso conectar a linha de execução aqui, que é o cabo branco, diretamente a ele. Se eu simplesmente fizer isso, ele vai modificar para esse valor aqui logo de cara. Se eu compilar e salvar, ele vai modificar para esse valor. Só que, se eu reparar aqui no meu Cine Component, ele já está com a rotação 0, 0, 0. Então, vamos ver um número que faria sentido para ele parecer aberto. Ó, rotacionei para trás. Então, aqui, ó, ele está mais ou menos no menos 100. Vamos arredondar aqui só para ficar mais simples. Então, se eu chegar aqui no meu node de Set Relative Rotation e reparar aqui, ó, eu tenho o X, o Y e o Z. O que eu mexi foi o Z, que é o azulzinho. Então, eu vou colocar aqui um menos 100. Se eu reparar agora com esse menos 100 lá, se eu for testar, ó, deixa eu voltar minha porta ao normal, na verdade, porque senão ela já vai estar na posição de aberta, né? Então, eu vou deixar ela aqui para frente, no meu caso. Ó, vou dar play com ela, ela está virada para frente. Vou dar play e se eu olhar, olha só, a porta já está rotacionada, ela já está como se estivesse aberta. Se eu for olhar para outra porta aqui da casa, no mesmo processo, eu consigo ver como se a porta já tivesse aberta. Então, esse daqui, esse movimento, esse node, no caso, já está causando o efeito da porta estar aberta. Se eu fechar aqui o jogo, a porta está fechada. Se eu der play de novo, eu consigo ver que a porta está aberta. No momento que o jogo começa, no momento que a criação da blueprint acontece, ele está ativando aquele node de rotacionar a porta. Só que eu não quero simplesmente abrir a porta. Eu quero que a porta tenha uma animação dela sendo aberta. Como é que eu faço isso? No caso, se eu já sei que o movimento que eu preciso fazer para rotacionar minha porta é entre 0 e menos 100, para ele dar esse efeito, opa, tomando cuidado aqui que tem que ser no Cine Component, se é entre 0 e menos 100, para ele dar esse efeito de abertura, tudo que eu preciso fazer é criar uma animação que me permite fazer esse movimento entre 0 e menos 100. Aqui no Event Graph da Unreal, dentro da Blueprint, eu tenho um node que me permite fazer essa animação. O nome dele é Timeline. Ó, aqui embaixo eu tenho a opção de adicionar uma timeline. E eu posso colocar o nome que eu quiser nela. Vou chamar a timeline de Animando a Porta. Ele vai criar o asset aqui embaixo, timeline. Só para manter a referência de nome, eu gosto de botar aqui uma abreviação de timeline, no caso TL, e o underline. Para eu olhar facilmente aqui no meu painel de componente e conseguir enxergar que é uma timeline, que é um asset do tipo timeline. E agora que eu tenho essa timeline, tudo que eu preciso fazer é conectar ela aqui. Dentro dela, fazer a animação que eu quero que vá de 0 a 100 e depois conectar ela nessa opção aqui da minha rotação do Z.
Só que antes disso, deixa eu explicar mais detalhadamente o que é uma timeline. Como o nome sugere, timeline, traduzindo para o português, significa linha de tempo. Ou seja, é uma linha que ela sempre está andando para uma direção. Nesse caso aqui, andando da esquerda para a direita. E ela tem uma marcação de tempo, ou seja, ela tem um ponto que é o início dela. Nesse caso aqui, nós estamos associando esse início com o número 0. E o final dela, nós estamos associando com o número 1. E como ela tem um tempo que sempre vai avançando da esquerda para a direita, então, entre o início dela, que é o 0, e o fim dela, que é o 1, eu tenho tempos em cada posição, né? Com essa divisão aqui, eu tenho 0, 0.2, 4, 6, 8, até eu chegar no 1. Cada um desses pontos aqui é uma marcação diferente no tempo. Então, como é que eu posso usar ela para animar a porta se movendo? É muito simples. Basta eu definir lá na Unreal qual é o valor equivalente ao número inicial e qual é o valor equivalente ao número final, que no nosso caso já foi estabelecido que a porta fechada tem o valor em 0 e a porta aberta tem o valor em menos 100. Então, com esses dois valores definidos, a Unreal vai fazer o cálculo equivalente a cada um desses tempos aqui e me retornar o valor equivalente a ele. Nesse caso aqui seria menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. É claro que, explicando desse jeito, com 5 valores, parece bem simples, né? Só que a timeline, o node de timeline da Unreal vai retornar esses valores para cada um dos frames que existem dentro do jogo. Então, não vão ser simplesmente 5 números aqui retornando no 0.2, 0.4, etc. Vai ser cada frame, vão ter aqui, cada frame vai ter o seu número retornado. Então, a gente vai ter uma transição muito natural entre o valor de 0 e o valor de menos 100, contando com todas as casas decimais possíveis aqui que cada um dos frames me permitir. Então, essa timeline vai estar me animando matematicamente, digamos assim, o movimento de maneira bem natural da minha porta. Agora que nós já temos uma ideia de como funciona essa animação através da timeline, como é que a gente faz para ativar essa animação aqui dentro da Unreal? Muito simples. Basta entrar no node de timeline, clicando 2 vezes dentro dele, e, como vocês podem ver, eu ainda não tenho aqui uma linha representando a minha timeline. A primeira coisa que eu posso fazer logo de cara é definir o tamanho total da minha animação. E nesse caso aqui, ele por padrão vem em 5 segundos e eu vou mudar para 1 segundo. A princípio, eu estou colocando 1 segundo porque é um tempo que eu acho legal para essa porta abrir. Se você quiser a animação demorando mais tempo, basta aumentar o número, vai levar mais segundos para rodar a animação completa. Ou, se quiser mais rápido, basta diminuir o tempo aqui, botando, sei lá, 0.2 ou 0.5. Seria uma animação muito mais rápida. E talvez fosse 3, 4 segundos, uma animação muito mais lenta. Nesse momento, eu vou usar 1 segundo, que é um tempo que eu acho legal. No caso aqui, o tipo de animação que eu estou querendo fazer é de um valor que vai ser retornado para mim baseado nos frames, como eu descrevi lá nos slides. Para eu fazer esse tipo de animação, eu tenho aqui um dos 5 botões que eu tenho aqui de cara. O botão que eu posso usar para ter esse resultado é o botão do float. Ele vai me criar uma variável do tipo float, que é um simples valor numérico, e vai me permitir retornar esse valor em cada frame, baseado no tempo inicial e no tempo final que eu estabeleci. No caso, eu poderia animar diretamente os valores que eu quero, entre o 0 e o menos 100. Mas eu possuo uma técnica que eu posso usar aqui. Deixa eu simplesmente colocar aqui o nome valor para representar a minha variável. Ele muda aqui o nome diretamente no Node. Como eu mencionei, eu posso usar uma técnica aqui que me permite ter um pouco mais de controle da abertura da porta sem eu me preocupar com ela aqui dentro da própria timeline. Como é que é essa técnica? Ao invés de eu criar
ao invés de eu definir o número inicial como 0 e o número final como menos 100, eu vou definir o número inicial como 0 e eu vou definir o número final como 1. Por quê? Eu vou ter uma timeline que vai levar o tempo dela, no caso aqui 1 segundo, para ir do número 0 até o número 1. E se eu multiplicar esse valor aqui, que vai estar indo de 0 a 1, eu multiplicar ele pelo valor que eu quero, que no caso aqui é o menos 100, eu vou conseguir deixar exposto aqui na minha blueprint de maneira um pouco mais fácil a modificação dessa distância da porta. Se eu resolver que por alguma razão eu quero abrir a porta, sei lá, só até menos 60, ou eu quero abrir ela pra caramba, abrir a menos 120, eu poderia estar transformando esse valor que representa a porta aberta em uma variável e estar modificando dinamicamente esse valor, sem eu precisar me preocupar em criar uma nova timeline ou modificar os valores dentro da timeline. Tá, mas como é que eu faço esses valores aqui? Basta vir nessa nova região que apareceu aqui e clicar com o botão direito e escolher a primeira opção, adicionar key. No caso, eu vou adicionar uma marcação, né, na minha timeline. Repararem, é um ponto bem simples que eu posso arrastar para onde eu quero. Além de arrastar, eu também posso digitar aqui, ó, o valor e o tempo. No caso, eu vou digitar o tempo de 0 e o valor de 0 também. Vou adicionar o segundo ponto e repetir o processo. Só que dessa vez, adicionando o tempo de 1, que vai ser o tempo final da minha animação. Se a minha animação tivesse 2 segundos, 3 segundos, que seja, eu teria colocado aqui o valor do tempo final dessa animação. E o valor que eu vou colocar, como eu mencionei, eu vou colocar o número 1, que vai ser a animação entre o valor 0 e o valor 1. Se vocês repararem, o meu ponto sumiu, ele foi lá para cima. Uma maneira simples de manter os pontos organizados é clicar nessas duas setas aqui, que eles vão encaixar dentro dessa região aqui da timeline, tanto horizontalmente como verticalmente. Cada um dos botões faz um dos eixos. Agora que eu sei que a minha timeline está animando o meu valor entre 0 e 1, eu posso simplesmente multiplicar ele, ó, arrastando aqui do node do valor, digitando o símbolo de multiplicação e procurando aqui o float multiplicado por float, eu consigo fazer essa multiplicação e digitar o valor de menos 100, que é a posição da porta que eu quero que ela esteja aberta, né? O ângulo que eu quero que esteja aberto. Mas como é que eu conecto ele aqui? Se vocês repararem, a cor da variável é diferente. Nesse caso aqui, a rotação tem uma cor roxa e o float tem uma cor verde. Eles são diferentes, então eu tenho que fazer uma conversão entre um tipo e outro. Existe uma maneira bem simples de eu fazer isso. Eu posso simplesmente arrastar aqui do roxo e digitar make, porque geralmente eu consigo criar um tipo de variável mais complexo como esse de rotação. No caso aqui, a opção que eu posso usar é essa última aqui, make rotator, e se vocês repararem, ele está me pedindo agora 3 variáveis de float, uma para cada eixo, uma para o x, uma para o y e uma para o z. Lembrando que o eixo que a gente estava modificando era o z. Então basta eu conectar aqui no z, deixar o x e o y em branco mesmo, deixar no 0. A princípio eu não pretendo modificar esses eixos em nenhuma outra situação, então deixar eles com 0 não vai ser um problema. E a minha animação aqui no z. Agora, se vocês repararem, a minha timeline ainda não está conectada. Apesar de já ter feito o processo de animar, eu preciso conectar aqui ela ao play. No meu Begin Play eu vou conectar ela ao play, porque se vocês repararem tem um monte de opções. O que essas opções significam? O play e o play from start, eles vão dar play na animação, na animação da timeline. O lance é, a diferença entre eles é que o play ele começa do ponto atual que ele está na timeline e o play from start ele começa sempre do início, ele começa sempre do tempo 0. Dependendo da animação que você está fazendo, você quer que ela sempre recomece no ponto inicial. Ou você pode querer que ela recomece no meio do caminho da animação. Por isso que tem separado aqui o play e o play from start. Mesma coisa aqui para o reverse. O reverse significa tocar ao contrário a animação. Então, no caso, se eu quiser fechar minha porta, eu vou ter que estar tocando a animação
ao contrário, porque ela vai fazer a movimentação reversa e vai parar no zero. Mesma coisa aqui em relação ao reverse e o reverse from end. O reverse, ele me permite recomeçar a animação do ponto que ela está, ou o reverse from end sempre recomeça baseado no final dela. O stop, se chegar um caminho de execução a ele, simplesmente vai parar de rodar a animação da timeline. E o set new time me permite trocar qual é o ponto da timeline que ela está. Se eu definir aqui um valor nessa variável e eu ativar a execução do set new time, ele vai modificar o ponto da timeline para esse novo valor. Então, vou conectar aqui no play ao meu begin play. E a minha saída? A saída eu preciso conectar aqui ao relative rotation, para eu fazer essa troca. Quando é que eu quero essa troca? E é aqui que eu tenho essas opções. Eu tenho dois caminhos de execução. Eu tenho o update, que roda em todos os frames, que é exatamente o que eu quero. Então eu vou conectar ele. E eu tenho o finished, que ele roda apenas quando a animação termina. Ou seja, no momento que terminar de rodar essa timeline, que no meu caso aqui chegou no fim dela, chegou no valor de 1, que leva 1 segundo para acontecer isso, eu poderia estar chamando a execução para alguma coisa acontecer, que não é o que eu quero. No caso, se eu quisesse dar uma mensagem ou modificar alguma coisa quando a porta estivesse completamente aberta, eu poderia. Mas nesse caso específico, eu só quero animar a porta abrindo. Então, hora de testar. Reparei lá que a minha porta está fechada. Eu vou ter que ser rápido, né? Vou modificar aqui meu personagem para ele já começar olhando para a porta. Vou rotacionar ele aqui a posição. Ele já vai começar o jogo olhando para a porta. Então eu dei play e a minha porta está abrindo. Vou ver ele aqui um pouquinho para o lado. Eu consigo ver que no momento que eu abro a porta, ou melhor, no momento que eu dou play no jogo, a porta está animada abrindo. Se eu fechar o jogo, ela está fechada. Se eu der play, ela está rodando a animação de abrindo. Com isso, a nossa porta já está abrindo animada. Mas nós não queremos que ela simplesmente abra quando começa o jogo, né? Então, no próximo vídeo, eu vou fazer o código para que quando o jogador aperte o botão de interação, ele consiga tanto abrir como fechar a porta no momento que ele quiser. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se você está gostando dessa série, por favor, clique no gostei e ative o sino para ser notificado quando o próximo episódio dela for lançado. Até a próxima!